Vamos falar um pouquinho agora da Clínica da Cidade. Então, nasceu em 2003, né? Pelo que eu entendi, os seus pais não são médicos. Não são Não, médicos, a família não. originalmente, ninguém era médico. Foi mais a paixão mesmo pela área que colocou vocês nesse segmento. E aí vocês criaram a clínica, a primeira foi em Campinas? A primeira foi em Campinas, foi numa região periférica de Campinas, chamada Ouro Verde. Então, essa história da clínica veio dessa consultoria da área da saúde, que por um tempo era um trabalho bacana, era interessante para a gente, só que você está falando de poucos planos de saúde, operadores de plano de saúde no Brasil. Então, o trabalho, no fim, mingou. Só que a gente acabou tendo muito conhecimento sobre a área de saúde, contato com médicos, com hospitais, com laboratórios, serviços de saúde de maneira geral. E com o fim dessa consultoria, a gente entendeu essa demanda das pessoas pela saúde particular mais acessível. Por quê? Porque a gente fazia esse credenciamento do médico, negociava com ele os honorários dele com o plano de saúde e a gente via que os honorários eram baixos e aquele mesmo médico cobrava 6, 7, 8 vezes mais o valor no particular. A gente não entendia qual era o sentido daquilo, por que ele negociava aquele valor com o plano de saúde e cobrava tão caro no particular. E nas nossas conversas, os médicos falavam que, olha, é porque existe um volume de atendimento, existe uma publicidade que é feita, a pessoa me procura dentro do site, do livretinho que tinha na época, e pelo volume de atendimento, para mim, vale a pena. Agora, o particular é um ou outro, então cobra mais caro. E foi com esse conceito que nasceu a Clínica da Cidade, em 2003, lá nessa região do Ouro Verde, Campinas, oferecendo consultas e exames a preços acessíveis para a população, preço muito parecido para pagar o médico, preço até melhor do que ele recebia do plano de saúde, mas eu não cobrava na ponta aquele valor exorbitante que o médico cobrava do particular. Que na nossa conta média ali era 50% a mais do valor que pagava de repasse para o médico, eu cobrava na consulta. Então, aí teve um volume gigantesco de pessoas procurando por essas consultas e exames particulares, que até então, e hoje ainda é muito caro, né? E cada vez cresce mais. Trazendo o quê? Essa ideia de trazer o volume de atendimento para esses médicos, trabalhar o marketing para que venham esses pacientes e ele possa atender nesse volume, nessa demanda. O plano de saúde acho que paga para o médico baseado na tabela da MB ou não? Tabela MB é sempre uma tabela que está bem defasada, continua muito defasada, e é pago normalmente em cima dessa tabela, é a tabela que eles usam de parâmetro, e depende muito de plano para plano, tem planos que pagam um pouco mais, outros menos. Isso também serve para laboratórios, hospitais, e a Clínica da Cidade oferece hoje para o médico um valor de consulta ou de exame maior do que ele receberia hoje num convênio, sem a necessidade dele ter um consultório particular para isso e todos os custos atrelados a isso. A gente brinca que o nosso negócio também é um negócio legal para o médico, porque é um consultório particular a preço free para ele, né? Ele não gasta nada. Ele só vem, abre o notebook dele, o computador ali, ar-condicionado ligado, a sala dele pronta, bastante paciente na agenda dele, uma equipe qualificada lá na frente para ele só atender o paciente dele. Então, hoje é algo que o médico procura muito e hoje se transformou em algo muito comum para o médico atender em clínicas como a nossa. Entendi. Então, basicamente, você paga mais do que o plano de saúde, porque você paga acima da MB, e só que você não joga aquele valor caríssimo da consulta, você joga um pouquinho em cima, então fica barato para o consumidor, sim. O médico ganha mais, você é quase um coworking para o médico ali. Exato, sim. Só que em vez de cobrar um aluguel dele, você cobra do cliente um valor a mais ali para poder dar esse atendimento e essa consulta ali no local. Exatamente, sempre trabalhando em cima do volume. Para a gente, o que importa mais é ter esse volume de atendimento para eu conseguir sempre manter uma tabela ali de preço para o meu paciente sempre acessível. E você já deve ter ouvido falar do termo de clínica popular, teve até uma época que se falou bastante disso, e a Clínica da Cidade nunca nasceu com esse conceito. O conceito nosso era oferecer medicina a preço justo. Simples assim. Então, é um centro médico completo, que tem exames de laboratório, de imagem e diversas especialidades, com pagamento particular e sem necessidade de nenhum tipo de pagamento de mensalidade, para que ele possa ter acesso àqueles valores que a gente cobra. Infraestrutura moderna e avançada, é importante a gente falar muito isso, né? E a gente dá a qualificação para o médico dizendo assim, eu vou dar uma estrutura para você,
vou dar uma gestão para você, ele só vai clinicar. Porque muitas vezes o médico, ele não quer fazer gestão, né? O médico, ele não estudou para isso. Então, a gestão deixa com a gente. Ele vai lá, a gente dá a demanda, traz a demanda para ele tem uma estrutura moderna, avançada, onde ele tem todo o suporte da equipe, ele só atende. Então, o foco dele principal é o paciente. Isso, para a gente, faz muita diferença. Porque a gente não quer que o médico se preocupe com nada. Com sistema, com ar-condicionado, com nada. Eu preciso que ele se preocupe com o paciente. Eu preciso resolver o problema do paciente. E hoje vocês atendem uma gama grande de especialidades? Uma gama grande, obviamente, depende dos nossos franqueados, o tempo de abertura que ele tem, ele vai agregando novas especialidades, mas hoje a gente fala que é de A a Z. Uma ou outra especialidade que é um pouco mais difícil de ter um volume, uma procura, nós realmente não temos. Mas hoje a gente tem ali um carro-chefe ali que é para cuidar do paciente de cabo a rabo, para ele poder resolver os problemas do dia a dia dele. É o que eu falei até para um colega meu, ele estava precisando da mãe dele fazer um exame, disse que ela passou pelo SUS, já foi pedindo para fazer, que ela teria que fazer uma cirurgia, e ele falou assim, pô, o que você acha, Rafael? Eu falo assim, médico é sempre a gente ter várias opiniões, acho que é importante, né? Passa na clínica com ela. Passou com o médico, mas falou assim, mas assim, sem cirurgia, sem exame, não tem sentido, né? Pediu vários exames para ele me agradeceu de ter passado com a mãe dele nesse médico. E eu falei para ele, você entendeu o que é a clínica da cidade? A gente atende esse primeiro atendimento, é a saúde primária. Perfeito. Então, a gente dá acesso à saúde primária para diagnosticar o paciente que possa cuidar da saúde dele antecipadamente também. É preventiva, né? É o preventivo, porque é o que a gente costuma falar sempre. Eu não critico o SUS, eu acho que o SUS tem um papel dele que é primordial no Brasil, mas ele é insuficiente, sempre vai ser, e em qualquer lugar do Brasil, do mundo, a saúde pública ela acaba sendo inviável, né? Então, o que acontece? Uma quantidade muito grande de pessoas que querem ter acesso à medicina vai no SUS, só que o SUS não consegue a tempo dar diagnóstico. A clínica da cidade ela consegue diagnosticar esse paciente com uma rapidez muito grande. A gente fala que na clínica da cidade, ele dentro da mesma semana, ele marcou a consulta com o especialista dele e a gente ali com a nossa equipe que é especializada, a gente fala assim, resolve o problema do paciente. Você deve ele fazer os exames no mesmo dia, dentro da mesma semana, que ele consiga retornar na semana seguinte, ele vai conseguir. E tudo que hoje eu não tenho dentro da clínica, eu tenho parceiros regionais para agregar isso também para o meu paciente. Então, por exemplo, eu não tenho a necessidade de um franqueado meu comprar um equipamento de ressonância magnética que custa alguns milhões. Ele faz a parceria com clínicas de imagem, que a gente consegue fazer esse equilíbrio de entregar para ele uma demanda de paciente, ele entregar um preço melhor do que ele cobraria num balcão particular, e a gente também consegue encaminhar, mesmo que sejam exames que a gente ainda não possa fazer dentro da nossa unidade. Então, é o primeiro acesso do paciente na saúde a gente dá. Vocês disseram algo... Eu entendi o conceito, né? Na verdade, pelo que eu entendi, vocês querem dar um tratamento de qualidade, certo? A preço popular. Mas existe uma linha muito tênue aí, né, em relação a isso, porque a gente sabe que não adianta, né? Teoricamente, os melhores profissionais acabam cobrando mais caro. Os exames feitos com os equipamentos mais precisos acabam sendo equipamentos mais caros. Como é que é essa linha tênue de vocês em relação a isso? Porque hoje, você falou das clínicas da cidade, das clínicas de atendimento de bairro, né? Essas clínicas que começaram a nascer. E elas vieram realmente com essa questão da pessoa pensar assim, poxa, é barato porque não tem qualidade, né? Como que é isso? Porque assim, como é que você consegue ter qualidade e mesmo assim manter um preço baixo? Como é que é essa mágica? Eu vou te contar uma coisa que é interessante. Nós temos médicos hoje que são renomados, são médicos que atendem já há algum tempo, têm as clínicas deles e atendem com a gente. Por que muitas vezes o médico fala assim, o médico cobrou muito caro? Por quê? Porque ele tem uma estrutura que ele tem que pagar aquilo sozinho. Então, a partir do momento que ele tem pouca demanda, ele tem uma estrutura de ocupação, ele tem headcount, ele tem
água, luz, manutenção, tudo para pagar, se ele não cobrar uma consulta muito cara, ele não consegue manter tudo isso. Então, o que a gente consegue? Uma volumetria para ele de atendimentos que são bem qualificados, bem estruturados, é o mesmo médico, só que numa gama onde eu consigo distribuir um mix e eu consigo pagar essa estrutura. Então, muitas vezes, as pessoas falam para a gente assim, como é que vocês conseguem pagar com um valor desse? É isso que eu estou dizendo. Nós temos um pool de médicos. Esse mix permite com que eu crie essa demanda e eu ganhe em cima disso. Entendeu? Porque, às vezes, a gente tem aquela noção mesmo que você falou. Ah, mas o médico renomado... Cara, tem médicos que atendem por R$700 e atendem por 130 na clínica. Por quê? Porque ele não tem a estrutura que ele tem que pagar. Então, para o médico, é muito importante ter uma clínica como a Clínica da Cidade, porque ele vai lá e ele senta lá e fala assim, bom, eu vou... Aqui é o meu consultório, aqui tem toda a estrutura e aqui eu vou clinicar com demanda. Porque o médico tem que fazer marketing também. Esse médico dos R$700 que ele cobra, ele tem que fazer marketing, tem que trazer a demanda. Então, deixa isso com a gente. Essa parte de gestão, eu acho que é a Clínica da Cidade. Entendi.